Sou Vitório Kemp, médico. Damos sequência ao programa Papo de Doutor. Temos a honra do nosso convidado, o professor Cristiano Gomes. Conversaremos a respeito de problemas urinários no homem e na mulher. Então, antes de assistir o programa, convido vocês a se inscreverem no canal e ativar as notificações. Hoje o programa será a respeito de um tema que causa bastante dor na pessoa que porta essa doença. É o cálculo urinário ou pedra nos rins. O que é pedra no rim? O que exatamente é essa doença? Ela acomete homens, mulheres, crianças. Como que a gente entende isso? Então, Vitório, a pedra no rim, ela, pelo próprio nome que a gente está dizendo, é quando se formam pequenas pedras, né, inicialmente, que pode ser em qualquer um dos rins, mas a pedra ela pode também ocorrer dos dois lados, ela pode ir crescendo e ocupar o rim inteiro, ela pode descer e se alojar no ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, ela pode eventualmente cair na bexiga e ficar parada lá. Então, assim, a pedra no rim é quando o próprio nome está dizendo, quando ela formou no rim e ela está pequenininha lá, solitária, né? Mas ela pode tomar diferentes formas de doença, indo desde cenários mais simples até cenários complexos que podem requerer tratamentos também complexos, né? Mas vamos ficar um pouquinho na apresentação mais comum, né? Que é aquela que o povo mais ouve dizer. Então, é muito comum a gente ouvir dizer que a pessoa teve uma pedra no rim, foi parar no pronto-socorro, né? Geralmente essa pedra é o seguinte, a pessoa tinha uma pedra pequenininha no rim, que começou a descer para ir embora, e aí ela obstrui esse tubinho que é o ureter. E eventualmente ela vai dar essa crise de dor no rim, tá? Agora, você perguntou se ela ocorre em qualquer pessoa. Sim, ela pode ocorrer em crianças, ela pode ocorrer em adultos jovens e pode ocorrer em pessoas idosas também. É mais comum nos adultos jovens. A idade inicial de manifestação de uma pedra costuma ser na terceira ou na quarta década de vida, tá? Então, indivíduos aí nos seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos ou 40 anos, são as pessoas que costumam ter pela primeira vez uma manifestação de pedra no rim, né? E a pedra no rim, o sintoma ela pode ser assintomática. Hoje é muito comum as pessoas fazerem exames de check-up, né? E muitas vezes aparece lá, pedra no rim direito, né? E essa pedra a pessoa nunca teve sintoma nenhum, ou ela tinha uma dor lombar que não tem nada a ver com a pedra, mas que agora fala, agora eu sei porque que eu tenho a dor e talvez não tenha nada a ver, né? Mas a pedra no rim, ela é muito comum de ser diagnosticada dessa forma, a pessoa não tem sintoma nenhum e acha uma pedra. Agora, quando ela dá sintoma, o sintoma mais comum é uma crise de cólica de rim, que a gente chama, muitas vezes tão intensa que leva o paciente ao pronto-socorro, porque é uma dor descrita como uma das dores mais fortes que existem na medicina, tá? Ela é uma dor que a pessoa não tem posição, ela começa na região lombar do lado afetado, pode ser o lado direito, o lado esquerdo, ela começa frequentemente também a descer para o resto do abdômen e muitas vezes ela pode se associar com sintoma de náusea, de vômitos, e às vezes a dor pode irradiar também aqui para frente, até mesmo na região genital. Então no homem ela pode irradiar para o testículo, na mulher ela pode irradiar para a vagina. Quando que isso ocorre, essa irradiação? Quando a pedra está descendo, tá? Então quando ela vai descendo, ela pode irradiar ou não. Agora, ocasionalmente a pessoa elimina uma pedra sem ter tido dor nenhuma. Faz, doutor, eu fui fazer xixi e ouvi uma coisa na hora que eu urinei e a hora que eu fui ver tinha essa pedrinha. E é uma pedra no rim, eventualmente você faz um ultrassom, tem outras pedras. Então, o que acho que é importante as pessoas saberem? Que primeiro, a pedra no rim pode dar sintoma ou pode não dar, tá? A gente, na maioria das vezes, tem sintomas agudos. Não é aquele sintoma assim, uma dor crônica que vem todo dia levemente na região lombar. Isso não tem cara de dor causado por pedra. A dor causada por pedra geralmente são crises, são dores intensas, tá? E o sintoma vai variar um pouco
com a posição da pedra. Bom, dizem que o homem entende o que é a dor do parto quando ele tem uma pedra nos rins, né? Aproveitando o ensejo, existe alguma relação com família, genética ou alimentação? Existem diferentes tipos de pedra? Pelo jeito, a clínica, né, o que a pessoa sente é mais ou menos igual, mas existem diferentes, né? Sim, você acertou em cheio aí nessa pergunta, porque, de fato, existem pedras formadas por diferentes sais. Então, por que uma pedra se forma? É simples da gente entender. Se a gente pegar um copo de água e jogar um pouco de sal de cozinha, e a gente mexer, ele dilui, né? Você não vê sal caindo. Agora, se você puser bastante sal, ele precipita no fundo do copo, né? Por quê? Porque ficou saturado demais aquela solução com aquele sal, então ele precipita. Na urina é a mesma coisa, a gente tem vários sais na nossa urina. Quando a concentração de um determinado sal, e o mais comum é o oxalato de cálcio ou o fosfato de cálcio, quando esses sais eles estão em concentração muito aumentada dentro da urina, eles precipitam e vão formando a pedrinha, tá? Então, existem cálculos, como eu falei, que tem cálcio, cálculos que têm ácido úrico, cálculos que têm uma outra substância chamada cistina, existem cálculos que são ligados a determinadas infecções crônicas da urina, que são os cálculos de estruvita. Então, são vários tipos de cálculo. Existe certamente um fator familiar associado em grande parte deles. Isso não quer dizer assim, meu pai teve, eu necessariamente vou ter, e meu filho vai ter. Não é uma transmissão tão forte, mas há um fator familiar bastante conhecido e a gente sabe que existem famílias de formadores de cálculo, né? Então, o indivíduo que tem na família dele gente que forma pedra, ele tem mais chance de vir a desenvolver um cálculo urinário. Existem também outros fatores que são fatores comportamentais, né? Então, o hábito de tomar muita água, geralmente, ele é bom para você não ter pedra. Então, o contrário, isso é, ser uma pessoa que nunca toma água, nunca toma líquido, a urina está sempre concentrada, isso predispõe a formar pedra, né? E existem outras coisas que podem também, alguns medicamentos, por exemplo, hoje, alguns medicamentos antirretrovirais, que são medicamentos para tratar algumas doenças virais, como HIV, eles podem predispor à formação de pedra também. Então, existem vários fatores. A formação de pedra, ela dificilmente tem um fator único, geralmente ela é multifatorial, tem várias coisas contribuindo. Então, a pessoa pode ter uma outra pedra, ela teve uma, eliminou, e vem a ter no futuro uma outra. Exatamente. E isso é muito comum porque se eu formei uma pedra, é porque eu reuni condições para que ela se formasse. Tanto a minha parte genética, familiar, hereditária, como os meus hábitos e o meu consumo de líquidos ou de determinados itens da alimentação fizeram com que eu formasse uma pedra. Se eu não mudar nada, eu possivelmente vou ter outra pedra na vida. Então, é extremamente comum, pelo menos metade das pessoas que formaram uma pedra, elas vão, ao longo da vida, formar alguma outra, especialmente se elas não fizerem nada. E é por isso que se recomenda que todo mundo que tem uma pedra faça uma avaliação para ver se aquela era uma pedra única, elimine essa pedra, porque se tiver várias outras pedras, ou se tiver uma história de ter pedras recorrentes, então, nessa situação, a gente tem que fazer uma investigação mais ampla e aí a gente vai conseguir identificar o que levou à formação dessa pedra naquele indivíduo, porque o que leva à formação de uma pedra em mim pode ser diferente do que leva à formação de uma pedra em você, e o tratamento para que a gente possa prevenir novas pedras vai ser diferente, já que a causa é diferente, né? Então, existem, por exemplo, tratamentos que eu cheguei a mencionar, que simplesmente se baseia em tomar mais líquido. Outra coisa é diminuir o consumo de sal. Quando a gente diminui o consumo de sal, a gente diminui também a eliminação de cálcio na urina. Então, esse é um fenômeno bastante conhecido, e diminuir o cálcio na urina, especialmente para quem tem pedras que tem o cálcio na sua formação, é bastante importante para prevenir mais pedras.
Em alguns indivíduos, a gente pode diminuir itens da dieta que favoreçam a formação de ácido úrico, porque o ácido úrico pode ser um componente da dieta. Existem coisas que a gente pode dar para a pessoa para prevenir a pedra. Então, por exemplo, a gente sabe que o citrato é uma substância que consegue diminuir a formação de pedra, tá? Então, o citrato, ele é muito encontrado, por exemplo, em frutas cítricas, e aí, principalmente no limão. Então, a gente pode falar para o pessoal, toma 3 limonadas por dia. Não é tão prático assim tomar 3 limonadas, você sabe que é difícil no estilo de vida da maioria das pessoas, então a gente pode dar o citrato, né, que é um comprimido também, como uma forma de prevenir pedras em quem tem pedras que têm esse mecanismo de formação. Bom, então a gente entende que tanto para o diagnóstico do tipo de pedra, quanto para a orientação do tratamento, é interessante uma investigação. Sim, é interessante por 2 motivos, né? Primeiro, para a gente determinar de que forma a gente vai tratar um cálculo que a pessoa tem hoje, a gente leva em consideração quantas pedras tem, em que local ela está posicionada, o que ela está dando de sintoma, e existem algumas maneiras da gente saber se ela é melhor para um tipo de tratamento ou outro. Eu vou mencionar rapidamente quais são esses tratamentos. Mas, acima de tudo, na prevenção. Para poder fazer uma prevenção adequada, a gente precisa entender qual foi a causa daquela pedra, né? E aí, indo para tratamento. Então, muitas vezes, o tratamento é simplesmente expectante, é esperar que aquela pedra vá embora, né? Então, as pedras pequenas que estão querendo ir embora, estão descendo e que não estão dando dor, ou que a dor é facilmente controlada com remédio, a gente espera e costuma ir embora. Existem alguns medicamentos que, em determinadas situações, facilitam a eliminação da pedra. Então, a pessoa, quando começa a ter a crise, você dá um remedinho que ajuda essa pedra a ir embora mais rápido, tá? Agora, em algumas situações em que a pedra é grande, ela não está saindo do lugar, ela está entupindo o rim, podendo até ameaçar a função do rim, ou ela está associada a algum tipo de infecção urinária, a pedra precisa ser retirada, e aí existem várias formas de retirar a pedra. A gente não vai entrar em detalhe aqui, mas só para as pessoas conhecerem, a gente pode colocar uma pequena câmera que vai pelo canal da urina. Claro que isso requer uma anestesia ou uma sedação. Essa câmera vai até a pedra e com uma pinça ela tira, ou então com um laser fragmenta a pedra e essa pedra vai embora. Em alguns casos, quando a pedra está localizada no rim, a gente pode fazer esse mesmo procedimento, subir até o rim com essa câmera e retirar a pedra. Em algumas situações, no entanto, quando a pedra é muito grande, a gente pode entrar com um pequeno furo bem em cima de onde está localizada a pedra e remover essa pedra. Então, hoje em dia, existem tratamentos minimamente invasivos que trazem um ótimo nível de controle do problema. Muito obrigado. Então, hoje nós vimos que é uma questão bastante séria. É providencial procurar o especialista a fim de que evite um novo episódio, evite a formação de uma nova pedra. Agradecemos a presença do professor Cristiano. Muito obrigado pela assistência.